Olá, meus queridos. É um prazer estar aqui de novo com vocês e eu estou passando essa apresentação como uma orientação prévia para a realização das nossas aulas práticas de exame de urina, também denominado urina rotina, urina tipo 1, sumário de urina ou EAS. Uma condição essencial para que a gente obtenha resultados confiáveis com valor diagnóstico dos exames que serão realizados é fazer uma orientação para a coleta da amostra de forma adequada. A técnica tem que ser adequada. A princípio, orientar para que a coleta seja realizada em frasco limpo e seco, e se for realizar também a urina tipo 2, que é a cultura, esse frasco tem que ser estéril. Então, de preferência descartável, estéril e fornecido pelo próprio laboratório. A amostra recomendada, tanto para o exame de urina tipo 1, rotina, ou tipo 2, cultura, é o jato médio da primeira urina do dia após a sepsia. E tem que haver retenção da urina na bexiga por um período mínimo de 4 horas. Isso porque infecções, elas ocorrem no epitélio do trato urinário. E aí a retenção de 4 horas permite a mistura de bactérias e leucócitos com a amostra de urina. E aí permite também a ocorrência de reações químicas na própria amostra que serão detectadas no exame de urina tipo 1, como por exemplo nitrito. Como é que se colhe essa amostra? Elimina-se o primeiro jato, que é o que oferece risco de contaminação, porque na região periuretral existe uma microbiota residente, principalmente em mulheres, que devem, no momento da coleta, afastar os lábios. E também para o sexo masculino, fazer a retração da pele para evitar a contaminação. A seguir, abre-se o frasco e colhe o jato médio no próprio frasco, direto no frasco. Um volume médio de 50 ml é suficiente para a realização do exame, é mais que suficiente. E o fluxo restante, terceiro jato, é eliminado. É importante essa observação também da primeira urina do dia, considerar a concentração da urina que é maior a produzida durante o período noturno, por causa da regulação da vasopressina, hormônio antidiurético, à noite a urina é mais concentrada. E essa amostra colhida de manhã para o exame de urina tipo 1 é mais recomendada porque os valores de referência das pesquisas químicas são mais compatíveis. Existem outros exames e diferentes amostras recomendadas. Vamos falar um pouquinho sobre elas. A amostra aleatória, ela é colhida para principalmente fazer monitoramento de glicosúria, cetonúria, alguns outros pode ser feito também para a urina rotina, mas é principalmente para o automonitoramento. O primeiro jato é quando o médico suspeita de alguma infecção uretral por bactérias ou outros como monilhas, tricomonas, eles são encontrados nesse primeiro jato. A pós-prandial tem como objetivo o monitoramento também de controle diabético ou uma triagem para glicemia aumentada após a refeição. Então, ele é feito 2 horas, a coleta de amostra tanto de sangue quanto de urina, 2 horas após uma refeição. Amostras pediátricas geralmente têm como objetivo principal a investigação de infecções, e aí são utilizados coletores aderentes, estéreis, e que se a amostra não for colhida na primeira hora, deve ser trocada. A coleta em 3 frascos é raro ser solicitada, mas quando ocorre é para fazer um diagnóstico diferencial de infecções do trato urinário. Teria a infecção uretral, que a gente chama de uretrite, a da bexiga, que seria cistite,
a dos rins, que é a pielonefrite, e prostatite. Como é que se colhe essa amostra? Aqui nós vamos colher os 3 jatos, em 3 frascos diferentes e rotulados. Frascos estéreis, porque nos 3 serão realizados cultura e exame de rotina. Colhe-se o primeiro jato no primeiro frasco, segundo jato no segundo frasco, depois interrompe, faz-se a massagem prostática e colhe-se o terceiro jato no terceiro frasco. O diagnóstico de prostatite é feito quando o terceiro frasco apresenta resultados com maior contagem de leucócitos e bactérias em relação aos 2 primeiros. A amostra cronometrada, nós vamos fazer em exames futuros de avaliação da velocidade de filtração glomerular, chamado clearance ou depuração renal, e vamos utilizar a dosagem de creatinina. Mas essa amostra é recomendada para outras dosagens químicas quando se quer fazer cálculos quantitativos. Então, o exame de urina tipo 1 é qualitativo e o tipo dosagens quantitativas devem ser feitos em amostras cronometradas. A amostra cronometrada é bastante complicada para o cliente colher, difícil dele entender, então a orientação deve ser feita oral e também por escrito. E se a pessoa é idosa e tiver pouco entendimento, tem que ter uma pessoa do lado para receber as orientações, para que a amostra seja rigorosamente colhida de forma correta. O volume total dessa amostra ele vai ser usado nos cálculos, por isso não se pode perder nada do volume. Se perder algum volume, tem que começar o processo de coleta novamente. Como é que se faz essa coleta? O ideal é de 24 horas, porque a da noite é mais concentrada e a do dia é mais diluída. Então, ela deve ser misturada para se fazer as dosagens e ter uma referência da eliminação da substância na urina em 24 horas. Eu costumo dar uma dica para facilitar o entendimento dessa coleta. Começa o período de 24 horas com a bexiga vazia e termina com a bexiga vazia. Vamos lá então. Supondo que o indivíduo acorde de manhã, 7 horas da manhã, ele esvazia a bexiga e marca esse horário. O laboratório deve fornecer os frascos para coleta de boca larga e suficiente para colher todo o volume. Colhe-se todas as amostras subsequentes sem perder nenhum volume. E no dia seguinte, às 7 horas da manhã, ele colhe pela última vez a última amostra. Então, ele vai terminar de bexiga vazia, inicia e termina de bexiga vazia. A de 2 horas é colhida no próprio laboratório. Existem alternativas para coleta de amostra cronometrada por causa da dificuldade de se colher em 24 horas, mas o ideal, como eu já disse, por causa da diferença de concentração da amostra produzida à noite e do dia. Então, seria o ideal de 24 horas. Nesse período não se pode fazer exercícios, tomar chá, café, diuréticos, suspender medicamentos que possam interferir, a não ser os de uso contínuo. Enfim, é bastante complicado, né, de fazer uma coleta correta. A de 2 horas, então, no laboratório, o indivíduo vai esvaziar a bexiga, marcar o horário, ingerir 300 ml de água e fazer a coleta da amostra 2 horas depois. Os estudos mostraram que outros períodos, 12 horas, 8 horas, 6 horas e 2 horas, o de 2 horas é o mais compatível com as dosagens quantitativas, comparando com a de 24 horas. Então, é uma alternativa, não é o ideal, mas é uma solução quando o indivíduo, por exemplo, tem incontinência urinária e não consegue fazer a coleta de 24 horas. Os exames de urina estão muito sujeitos a interferências
de medicamentos, de exercício e outras condições. Então, por isso é fundamental que a gente faça uma triagem para fazer um controle de qualidade e verificar se existe risco dessas interferências. Então, aqui é um formulário que pode ser aplicado, sugestões, ele pode ser modificado de acordo com os critérios do laboratório, né? Mas é uma sugestão de uma triagem para ser realizada antes da coleta da amostra, ok? Vamos ver então as 3 etapas da realização do exame de urina. A primeira consiste no exame macroscópico de avaliação do odor, cor, transparência. O exame físico, na verdade, a gente vai realizar utilizando tira reativa, peso específico ou gravidade específica ou densidade. A gente utiliza um aparelhinho também denominado refratômetro. E o pH a gente vai fazer com a tira reativa, que na verdade a gente utiliza um princípio químico. A segunda etapa, o exame químico, e a terceira, que é a microscopia do sedimento urinário. A primeira etapa, você vai homogeneizar a amostra de urina, avaliar a cor, o aspecto ou transparência. E quando abrir a tampinha do frasco, você observa se tem algum odor diferente. O odor da urina normal é bem característico, a gente inclusive lança no laudo como sui generis ou característico. Na etapa seguinte, vamos avaliar a densidade, ou também denominada peso específico ou gravidade específica. Ela, na rotina, é feita pela tira reativa, mas vamos ver como é que ela pode ser feita por um método físico, que é o refratômetro. Refração da luz é a mudança da velocidade da luz quando vai atravessar a amostra de urina. Vamos ver. A medida da densidade da urina é comparada com a densidade da água como padrão, água pura que tem densidade 1. E o controle de qualidade pode ser feito com solução de cloreto de sódio a 5% ou de sacarose a 9%. Como vocês estão vendo, são colocadas 2 gotas de água destilada na câmara do aparelho. Um cuidado que se deve ter é de não deixar formar bolhas de ar, porque vai interferir na refração da luz e na medida da densidade. Antes de abastecer a câmara do refratômetro com água, você vai visualizar um campo todo azul. Essa graduação no lado esquerdo seria para medição de proteínas, e a do lado direito abaixo é a que nós vamos utilizar para medir a densidade. Quando você coloca a água para calibrar, você vai visualizar essa imagem. E aí nós vamos calibrar utilizando uma chavinha de fenda, onde a gente coloca na parte superior do equipamento e gira até essa linha do horizonte coincidir com a graduação 1,000, que é a densidade da água pura. Essa figura mostra como deve ser feita a calibração utilizando a chavinha de fenda. É ela que vai girar e fazer com que aquela linha do horizonte coincida com a densidade 1 da água destilada, calibrando o equipamento. Feita a calibração, nós enxugamos, abrimos a tampinha do aparelho, enxugamos as 2 faces e fechamos novamente para poder realizar agora a medição da densidade. Coloca-se então 2 gotas da amostra de urina homogeneizada. Ao visualizar agora o aparelho abastecido com a amostra de urina, nós vemos a linha do horizonte na altura de
1,012. Isso porque na graduação cada linha corresponde a 0,002. Essa é a densidade dessa amostra de urina, 1,012. É o que vai ser registrado no laudo. Registrado o resultado, lava-se o aparelho com água destilada, pode lavar até na torneira e depois passar uma água destilada e enxuga-se com papel macio absorvente. Os resultados da primeira etapa são registrados em um formulário para depois serem digitados. Então, você vai registrar o volume enviado, porque lembrando que é o jato médio, né? Então, o volume aqui não tem grande importância. Vai registrar a cor que você visualizar. O normal, o de referência, amarelo citrino ou amarelo cítrico. Várias alterações têm significados clínicos que vocês vão ver na teoria. O aspecto, que é a transparência, o cheiro ou odor, que normalmente a gente registra como próprio, característico ou sui generis, do latim. A densidade, que foi a lida no aparelho ou a lida na tira reativa. E o pH também, o valor lido na tira reagente. Vamos ver agora a realização da segunda etapa, que é o exame químico, onde a gente utiliza tiras reativas, também denominada de química seca. Tem o objetivo de fazer investigação de substâncias na urina, que, se alterada, tem uma correlação clínica bastante importante. É simples de fazer, mas a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente cuidado com a tira reativa, que não pode ser exposta ao calor, à luz, à umidade, ao ar. Quando for abrir o frasco, retira o número de tiras suficiente para os exames que serão realizados e tampa novamente o frasco. Nós usamos o próprio frasco para fazer a leitura das reações químicas. Vamos ver como é que isso é feito. Nesse rótulo que tem nessa figura, vocês veem lá em cima leucócitos na sequência, nitrito, urobilinogênio, proteínas, pH, sangue, gravidade específica, cetonas, bilirrubina, glicose. Tem algumas tiras que têm outros elementos que são pesquisados, varia um pouco de fabricante para fabricante. E a ordem, a organização também varia de fabricante para fabricante. Observem que nesse rótulo, para cada item analisado, tem um tempo. Então, vocês vejam leucócitos 2 minutos, nitrito 60 segundos e assim por diante. Esse é o tempo que tem que ser respeitado após mergulhar a tira na amostra e esperar o tempo de reação. Nós vamos ver um outro exemplo mais para frente. A tira deve ser totalmente mergulhada na amostra de urina homogeneizada. Essa amostra ela não pode ser centrifugada anteriormente, tem que ser a amostra original homogeneizada. Um dos principais fatores que levam a interferências nas reações químicas das áreas reagentes é mergulhar a tira reativa por muito tempo na amostra de urina, então ela deve ser por segundos, mergulha e retira imediatamente, e também deve ser enxugado o excesso de amostra na tira. Entre uma área e outra fica adsorvido parte da amostra, então a gente deve enxugar o verso e a borda da tira num papel absorvente. Vamos ver agora como é que a gente realiza a leitura dos resultados. Então, vocês estão vendo aqui nesse frasco, esse é o nosso laboratório, né? E vocês estão vendo que nesse rótulo existem tempos de reação diferentes daquele rótulo anterior que eu comentei com vocês. Então, aqui nós temos 30 segundos para quase todas as áreas e lá embaixo o leucócito, 90 segundos. Então, cada fabricante
tem um padrão do tempo de reação. Então, se você vai padronizar um tipo de tira reativa a ser utilizado no laboratório, você tem que observar qual é o tempo preconizado pelo fabricante. Observem que cada área corresponde a uma substância e os rótulos também indicam a posição que você deve segurar a tira reativa. Observe na base do frasco que tem setas voltadas para cima. Então, é assim que você deve segurar a tira, tá? Na base inferior e as áreas reagentes coincidindo com as demais, senão você vai ler trocado e errado. Cada área vai desenvolver uma cor proporcional à concentração da substância que você está pesquisando, ou variável em relação ao pH e à densidade. Os resultados devem ser colocados em cruzes, e com algumas exceções. Nitrito vai ser positivo ou negativo, o pH é o que realmente você vai encontrar na coincidência, né, ali com o frasco, a alteração da cor e o pH, e a densidade também é o valor encontrado no rótulo. Os demais, glicose, urobilinogênio, bilirrubina, você vai, se presente, vai desenvolver uma cor proporcional e você vai colocar traços, 1, 2 ou 3 cruzes. No próprio formulário em que você vai registrar os resultados, vai ter o valor de referência e um espaço para você registrar o valor lido na tira reativa, como vocês estão vendo nessa tabela. Muitos laboratórios lançam os resultados, por exemplo, de proteínas, glicose, etc., quantitativo, porque a fita dá uma estimativa, mas não é recomendado. O correto é você lançar os resultados em cruzes, traços, 1 a 3 cruzes, ok? Eu disse anteriormente que a tira reativa é chamada de química seca, mas no laboratório nós podemos preparar os reagentes para fazer o controle de qualidade da tira, confirmando os resultados da tira reagente, como por exemplo o ácido sulfossalicílico, que precipita proteínas na urina, vai turvar, o de Robert, para também confirmação de proteínas, desnatura, é um ácido, né? E desnatura a proteína, indica se tem ou não. Normalmente não existe proteína na urina. Reagente de Faucher para confirmar a bilirrubina, reagente de Benedict para pesquisa de açúcar, porque a tira reativa ela só detecta glicose. Se por acaso for feita uma investigação para galactosúria e frutosúria, nós vamos ter que usar o Clean Test, que é uma pastilha que tem sal de cobre, ou o reagente de Benedict, que também é o sal de cobre. Reagente de Johansen, que é para confirmação da presença de sangue, de rotera, corpos cetônicos, e alguns erros de metabolismo e alterações metabólicas. De Ehrlich para urobilinogênio, cloreto férrico derivado da fenilalanina, fenilcetonúria, e outros também para aminoacidúrias, tá? Homocistinuria, cistinúria, metabólitos da tirosina. E essa parte de aminoacidúrias vocês encontram na referência abaixo, no Strasinger, capítulo 5. Chegamos então à terceira etapa, que é o exame microscópico do sedimento urinário. Aqui nós vamos visualizar na microscopia elementos que normalmente não são encontrados. Por exemplo, hemácias, leucócitos, células epiteliais, cilindros. Cristais normalmente podem aparecer. Muco, que seria contaminação, bactérias, que pode ser contaminante ou pode estar relacionada à infecção, e outros contaminantes ou artefatos. Um fator importante no laboratório é tomar cuidado para que não haja troca de amostras, troca de exames.
Então, muito cuidado desde o início, rotular corretamente, identificar corretamente, muita atenção. Geralmente é o técnico que faz a primeira e a segunda etapa e ele tem que ser muito bem treinado, tem que ser uma pessoa esclarecida, ok? A ABNT propôs uma padronização do exame de urina para que haja parâmetros de comparação. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um exame de urina para a investigação de uma infecção. Depois ela faz um tratamento, o médico pede para repetir, tem que ter um parâmetro de comparação com o exame que ela fez anteriormente. Se você usar 10, 15 ou 20 ml e centrifugar, quanto maior o volume, maior vai ser o sedimento. E o sedimento você vai preparar a lâmina para visualizar na microscopia. Então, vai aumentar o número de elementos nesse sedimento e a contagem por campo, o número de elementos por campo. Então, visando a padronização e a redução de erros, a Associação Brasileira de Patologia Clínica, juntamente com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, propôs uma padronização, e é ela que a gente vai seguir nas nossas aulas práticas. Então, esse padrão é o seguinte: volume, nós vamos colocar 10 ml de amostra homogeneizada em um tubo de centrífuga. Nós vamos centrifugar 1.500 rotações por minuto, que é no número 3 da centrífuga manual. O tempo de centrifugação de 5 minutos. O volume que deve ficar no fundo do tubo após a centrifugação, porque nós vamos decantar a amostra, deve ser de 200 microlitros. A lamínula que nós vamos utilizar vai ser de 22 por 22 milímetros. Por quê? Se você vai utilizar 20 microlitros do sedimento homogeneizado e cobrir com uma lamínula de 30 por 30, 18 por 18 ou 22 por 22, isso muda a quantidade de elementos por campo e vai interferir também. Portanto, essa é a padronização que nós vamos seguir, ok? Repetindo, então, volume de 10 ml, velocidade de centrifugação de 1.500 rotações por minuto por 5 minutos. Após a centrifugação, decanta a amostra e enxuga a boca do tubo num papel absorvente, papel higiênico pode ser. Pela padronização, nós vamos deixar um sedimento com um volume de 200 microlitros. Para isso, então, a gente acrescenta 200 microlitros de solução fisiológica e ressuspende com cuidado, com leves batidas, até soltar todo o botãozinho e misturar. Na sequência, nós vamos usar uma pipeta de 20 microlitros e transferir 20 microlitros para uma lâmina do sedimento homogeneizado e vamos cobrir com a lamínula de 22 por 22 milímetros. Vamos então para a análise microscópica do sedimento urinário. Lembrando que o exame a fresco ele deve ser realizado com pouca luz e o condensador baixo. Nós vamos focalizar no aumento de 100 vezes, ocular 10, objetiva 10. Para exame de urina rotina, nós usamos dois aumentos. O de 100, 10 vezes 10, com pouca luminosidade, condensador baixo. Nesse aumento, nós vamos percorrer em zigue-zague toda a extensão e procurar cilindros, células epiteliais e outros elementos anormais que possam ser encontrados. Se houver cilindros e células epiteliais, nós vamos quantificar, nós vamos fazer uma média de 10 campos, no aumento de 100 vezes. Depois, passamos para o aumento de 400, que é a ocular 10 e objetiva 40, e aumentamos um pouquinho a luz,
que seja confortável e de boa qualidade. Nesse aumento, nós vamos contar, se estiverem presentes, leucócitos e hemácias, também 10 campos. Então, são duas corridas, uma no aumento de 100 e outra no aumento de 400. E cada aumento é padrão para contagem dos diferentes elementos que possam aparecer no campo. Neste slide, você visualiza um esquema como exemplo de como fazer contagem em zigue-zague. Não precisa ser necessariamente como está aqui, desde que você não repita campos, ok? Então, serão contados 10 campos no aumento de 100 para células epiteliais e cilindros e 10 campos no aumento de 400 para os demais elementos. Eu inseri essa figura para que vocês visualizem um campo, aqui no caso, com a microscopia de aumento de 100 vezes. Essa lâmina foi feita por uma turma anterior de um indivíduo que tem insuficiência renal crônica. E aí vocês veem elementos que normalmente não são encontrados, principalmente os cilindros. Constam 2 cilindros aí bem no centro. Esses cilindros são graves, estão relacionados à insuficiência renal crônica. São denominados cilindros sérios. Visualiza aí também hemácias e leucócitos. Já nesse, são encontrados cristais. Podem aparecer em urinas que passou do tempo de análise e o pH alterou, no caso aqui é um pH alcalino, são cristais de urina alcalina, podem aparecer normalmente ou não. Aí vocês veem o cristal de fosfato triplo de amônio e magnésio e de biurato de amônio. Geralmente é uma urina que passou do tempo de 2 horas para ser analisada, que é uma informação importante. A urina, quanto antes for analisado, menos interferência. A partir do momento que ela vai esfriando, vai precipitando os sais que estão contidos nela. Então, a maioria das vezes, os cristais são normais. Essa tabela mostra como devem ser transcritos os resultados obtidos na microscopia. Vejam que hemácia e leucócito, nós devemos transcrever para o laudo a quantidade numérica encontrada. Se a média dos 10 campos no aumento de 400 foi de 2 por campo, 3, 4, 5, 10, a partir do momento que já tem mais de 50 por campo, já não dá mais para contar. Então, nós vamos colocar piúria ou leucocitúria maciça. Normalmente a gente coloca piúria, que é o leucócito degenerado, chama piócito, né? Está relacionada a pus. Hemácias também, não deu para contar, nós vamos colocar hematúria maciça. E se tiver aglomerados ou grumos, é importante porque indica a presença de fatores de coagulação e, consequentemente, formação de aglomerados. Fungo pode ser contaminante ou pode ser infecção, né, por leveduras, monilhas, cândida. Muco geralmente é contaminação, né, secreção vaginal ou mesmo presença de esperma na uretra masculina, né, e contamina e vai aparecer raias de muco. Não tem grande importância. Bactérias pode ser proveniente de contaminação ou infecção. Como é que eu sei se é contaminação ou infecção? Bactérias relacionadas à infecção, nós vamos encontrar também a piúria, presença de leucócitos, ok? E o registro da presença de bactérias não precisa ser rigoroso, não. Você vai colocar ausente, raras, muitas, numerosas, ok? Eu só recomendo que não utilizem o termo flora, porque flora está relacionado à natureza, né, a vegetais,
E isso era no tempo que não existia microscopia. Muitos ainda utilizam de forma errônea. O certo é a gente utilizar microbiota ou bacteriúria, ok? Bom, nós vimos que leucócitos e hemácias nós vamos transcrever para o laudo de forma exata quando der para contar, número por campo. Já células epiteliais, cristais, cilindros, outros elementos, né? Nós vamos colocar como ausente, quando não foi encontrado, raro, quando a gente encontrar até 3 por campo, alguns de 4 a 10, numerosos acima de 11 e maciço quando não for possível contabilizar. Uma outra forma de expressar os resultados é converter em número por ml ou número por microlitro. Então, o que você vai fazer? O número encontrado por campo, a média, você pode multiplicar por 5.050 e o resultado vai ser transcrito em número por ml. Ou se for em microlitro, você vai multiplicar a média por 5,050. Finalizando, eu listei aqui 3 corantes que são úteis na identificação, diferenciação de elementos que você pode confundir ao analisar o sedimento urinário. Hemácias muitas vezes podem ser confundidas com gotículas de gordura, né? Leucócitos, diferenciar de hemácias, enfim. O Steinmeier-Malbin é útil na caracterização de leucócitos, eosina azul de metileno de hemácias e também cilindros que contêm hemácias, cilindros hemáticos, e o Sudan 3 Oil Red para a identificação de gotículas de gordura. Deixei aqui algumas referências importantes que vocês encontram na biblioteca e esse primeiro, que é exame de urina e de fluidos corporais de Graf, você encontra na biblioteca virtual. Eu recomendo também a consulta nesse link que traz todas as pranchas desse livro, de Mundit e Shanahan. É bastante interessante, ajuda a identificar os elementos que podem ser encontrados na urina. É lógico que tem corantes, né? Mas bastante interessante e auxilia bastante no aprendizado, tá bom? Desejo um excelente semestre a todos e eu estou muito feliz de reencontrá-los, tá? Um grande abraço.